Salve galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos que estão aqui no canal CWL Bus, o canal da busologia. Como que vocês estão, meus amigos e minhas amigas? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então maravilha. Então pessoal, mandar alguns recados aí para vocês. O primeiro é agradecer a marca aí de mais de 900 inscritos, né? Estamos com 911 e quem sabe, né? Até o final do ano, o ano que vem, a gente atinge essa marca de 1000 inscritos, né? Então a gente fica muito feliz aí com a audiência de vocês. Então, antes de iniciar mais esse vídeo bem legal, você que está chegando agora, muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal. Fique à vontade para assistir nossos vídeos, comentar e já se inscreve, né? Deixe seu like aí, que é muito importante. E ative o sininho de notificações, que é muito importante pra gente. E você que tá desde o começo aí, a gente mais uma vez agradece o carinho da audiência de vocês. Muito bem, pessoal, vamos trazer um vídeo muito legal. Nós vamos contar a história de uma montadora aí de ônibus, né, e trólebus. Então a gente vai trazer para vocês um pouco da história da Maffersa. Pessoal aí mais antigo aí da década de 60, 70 e 80 deve gostar muito dos modelos da Maffersa. Então a gente vai trazer para vocês aí um pouco da história da empresa, os modelos, e aí vocês vão curtindo as fotos. Lembrando que todas as fotos neste vídeo, os créditos aos autores das fotos aqui no nosso vídeo sobre a Maffersa. Então vamos contar um pouco da história da empresa e os créditos desse texto aqui que eu vou trazer para vocês é do site Diário do Transporte. Beleza? Então vamos conhecer um pouco aí da Maffersa. Créditos aí ao jornalista Adamo Bazzani. Quando se fala em Maffersa, a primeira lembrança que se tem é sobre produção de composições de metrô, trens e equipamentos ferroviários. Realmente foi para isso que foi criada a Maffersa, Material Ferroviário S.A. A Maffersa foi fundada em 31 de janeiro de 1944 e fabricava rodas e eixos para ferrovias no Brasil, sendo uma das principais fornecedoras para São Paulo Railway, a primeira ferrovia paulista, fundada pelos ingleses que ligava Santos a Jundiaí, passando pela Estação da Luz e Paranapiacaba. E não foram poucos os marcos da Maffersa na indústria ferroviária. Logo em sua primeira fase, conseguiu um contrato de transferência de tecnologia com a The Budd Company. A Maffersa foi a primeira indústria latino-americana a produzir carros, vagões de passageiros de aço inoxidável. No entanto, na década de 50, a indústria automobilística se instalava com mais força no Brasil e o transporte rodoviário ganhava incentivos do governo. Esta situação começou a ser refletida pelas companhias ferroviárias a partir da década de 60. Os investimentos em trilhos caíram e a Maffersa, como outras empresas, enfrentavam dificuldades. Na época do regime militar de 64, a Maffersa foi estatizada. O governo federal era o principal cliente da companhia. Nos anos 70, com investimentos no metrô, a Maffersa começou a passar por um bom momento. Com licenças internacionais e em consórcios, forneceu composições e equipamentos para o metrô de São Paulo, metrô do Rio de Janeiro, a RFF-SA, conhecida como a Rede Ferroviária Federal, e a FEPASA Ferrovias Paulista S.A. Os ônibus para sobrevida. Os anos de 80 não foram tão promissores como a década anterior. Com a falência da The Budd Company, a empresa brasileira sofreu um impacto desastroso, já que fabricava utilizando sob licença os métodos de produção americana. Praticamente ninguém mais aplicava em ferrovia. A inflação e desemprego naquela época não só afetavam o bolso dos trabalhadores, como do próprio governo, que ainda era o maior investidor em sistemas de trilhos.
Surgiu então a ideia da empresa começar a fabricar ônibus e trólebus. Movimento semelhante foi visto em outra companhia de materiais ferroviários, a Cobrasma. Em 1985, entrava no mercado o modelo M210 Turbo, o primeiro ônibus da Maffersa, que também começou a fabricar o trólebus M210 Vilares. Este modelo era um monobloco, ou seja, a carroceria e o chassi formavam o mesmo conjunto. O motor era o Cummins, motorização 6CT 8.3 210, o mesmo que equipava o caminhão Volks 14210, transmissão ZF 690. O eixo de tração era feito pela Maffersa com tecnologia licenciada da Europa. A empresa foi uma das pioneiras na aplicação de freio ABS e controle de estabilidade em ônibus urbanos. Posteriormente, outra versão mais sofisticada era o M240, com opção de transmissão automática Allison, com mais potência e conforto para os passageiros. Os ônibus e os trólebus da Maffersa começaram a ganhar o mercado tanto pelo crescimento do setor de transportes urbanos e metropolitanos, como também pela credibilidade que tinham as marcas Maffersa e Cummins. Ambas empresas atuavam em parceria, começavam a utilizar a reputação que tinham no mercado e a boa aceitação dos empresários como estratégia de negócios. Uma propaganda da Cummins, por exemplo, trazia o depoimento do empresário Alfredo Willisack, fundador da Leblon Transporte de Passageiros, que comprou 28 Maffersa e com veículos ligava os municípios de Curitiba e Fazenda Rio Grande, no Paraná. Na propaganda, a Cummins fazia questão de trazer o depoimento do empresário que depois de 400 mil quilômetros rodados, os motores dos ônibus não tiveram de ser abertos para passar por retífica. Os ônibus começaram a dar uma sobrevida bem importante à Maffersa, tanto que é durante a produção desses veículos que a empresa foi privatizada. Em 11 de novembro de 1991, 90% de suas ações foram adquiridas pela Refer, Associação dos Funcionários da Rede Ferroviária Federal. Diversos sistemas de São Paulo e de outros estados já contavam com ônibus da Maffersa, que marcaram, por exemplo, as operações do corredor metropolitano ABD, ligando o ABC Paulista às zonas sul e leste da capital. A Maffersa também ganhou mercado em trólebus. Em 86 e 88, em parceria com a Vilares, a empresa forneceu 78 trólebus para a CMTC. A maior parte operou na região de Santa Amaro, na Zona Sul. Em 88, ainda forneceu 6 trólebus para a CSTC, que era a Companhia Santista de Transporte Coletivo, empresa pública. Os veículos operaram pela Aviação Piracicabana, em uma linha histórica de Santos, mas a Prefeitura já assinou o decreto para que passem a integrar o patrimônio público. Em 87, a Maffersa desenvolveu um protótipo de trólebus articulado, que chegou a ser testado no corredor ABD, hoje operado pela Next Mobilidade. No início dos anos 90, a Maffersa transferiu sua produção de ônibus diesel para a unidade de Contagem, em Minas Gerais, e lança a série S de ônibus com design mais moderno e algumas diferenciações na parte mecânica. A produção inicial era de 30 ônibus por mês. Em 93, a Maffersa tinha aproximadamente 1.000 veículos de transporte coletivo sobre pneus rodando no país. Foi na fábrica de Contagem que a Maffersa produziu não apenas os monoblocos, mas chassis e plataformas para receberem carrocerias de outras empresas. Com o início da produção em Contagem, a Maffersa lançou o M210S com câmbio manual e o M240S câmbio automático. Que fim levou a Maffersa? A Maffersa também atuou na fabricação de chassis para ônibus articulados. Foi o M290 com motor Cummins de 290 cavalos. Os ônibus não teve a mesma aceitação dos seus antecessores pelo fato da Maffersa já estar caminhando para o seu final por causa da crise econômica no setor ferroviário. Algumas empresas de ônibus chegaram a circular com M290, como a Aviação Januário em Mauá, cuja unidade foi encarroçada pela Ciferal.
A Mafresa também apresentou ao mercado sem grande sucesso o modelo de ônibus rodoviário MR1-320, que foi um protótipo, no entanto não houve tempo para comercialização em linha, já que a empresa entrava em declínio. A Mafresa fabricou ônibus de 1985 a 94, com algumas unidades entregues no início de 95. No entanto, nesse mesmo ano o contrato foi cancelado por causa da falência da Morrison, que era detentora do acordo. O governo brasileiro não fazia nenhuma encomenda de trens. A produção da Mafresa já estava parada em 95 e a companhia foi vendida para o Clube de Investimento dos Funcionários. Também em 95, 1.820 empregados foram demitidos e a dívida da Mafresa era de 2,6 milhões entre trabalhistas com bancos e fornecedores. A fábrica chegou a ser reaberta em 96 com 360 funcionários, mas só recebeu encomendas de reformas de trens. A Mafresa foi um marco na história de transportes do Brasil. Apesar de fabricar por menos de 10 anos ônibus, também trouxe importantes contribuições para este meio nas ruas e avenidas das principais cidades do país. Os modelos de ônibus fabricados pela Mafresa foram os seguintes: M210 nas versões Turbo e S, M240 na versão Turbo e S, M290 articulado e o MR1320. Muito bem, meus amigos, então trouxemos para vocês aí uma história muito bonita que é a Mafresa Metal Ferroviário S.A. Vocês estão vendo as fotos aí deste vídeo sobre os modelos aí que a Mafresa produziu. E comentem se você já andou nele, se você já trabalhou com este veículo, se você tem dele de coleção. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí sobre a Mafresa. E depois eu vou mais pra frente passar algum recado para vocês aí dos vídeos, né, pro final de ano. Vou fazer uma live essa semana ainda para passar para vocês aí algumas informações, algumas novidades aí para vocês aqui no canal. Beleza, galera? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente. E obrigado aí pela grande audiência de vocês, beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até logo mais. Valeu, galera, um abraço.